Chamaram ele de baixinho demais. Disseram que Inoue seria serviço fácil, que era só mais um hype japonês. E o pior de tudo, acusaram nosso herói de trapacear. Mas se achavam que esse tipo de acusação ia abalar um lutador tão testado em batalha quanto Naoya Inoue, erraram feio. Esse não era um lutador qualquer. E mesmo que Fulton tivesse seu próprio caminho rumo à grandeza, Naoya já estava provando ser um talento de geração. E diante de Inoue, ele estava prestes a ser exposto da forma mais dramática possível. Superado em cada golpe, atropelado em cada troca, mesmo sendo o campeão e o homem maior, Fulton estava condenado a ser intimidado ali dentro pelo monstro. Isso é, lutar é vida. Bora lá. Inoue percorreu um longo caminho para se consolidar como um dos melhores lutadores da história do Japão. A primeira luta de grande importância dele em solo americano veio quando enfrentou o futuro campeão galo da OMB, Jason Moloney, em Las Vegas. E dizer que ele destruiu Moloney seria pouco. Inoue estava lá fora despedaçando adversários de elite, futuros campeões, e mal suava. Despachar um ícone como Nonito Donaire foi passeio para Inoue na revanche. E Naoya fez isso em apenas 2 rounds. A marcha de Inoue, rumo ao título indiscutido do peso galo, o levou a enfrentar e dominar Paul Butler. Mais uma vitória fácil para o monstro, mas para solidificar de verdade a grandeza dele, precisava mirar mais alto, especificamente no campeão super galo Stephen Fulton Jr. Fulton era tão elite quanto se podia ser na divisão. E quando ganhou o primeiro grande cinturão numa guerra contra Angelo Lee, todo mundo sabia que era uma força a ser respeitada. Depois defendeu o cinturão da OMB e o unificou arrancando o título do CMB de Brandon Figueroa logo depois. Foi uma luta dura que mostrou o nível real de Fulton. No fim das contas, ele era o homem a ser batido nas 122 libras. E foi isso que tornou o choque entre Fulton e o ascendente Inoue uma luta de peso real pro boxe, com um pouco de polêmica incluída. Antes da noite da luta, a cerimônia de bandagem de Inoue foi observada de perto pela equipe de Fulton, garantindo que nada suspeito acontecesse. Com a prova de que as bandagens de Inoue eram completamente legais, não restavam mais desculpas. Só a luta. Sem lugar para correr nem se esconder, Fulton logo teria que engolir as próprias palavras. Round 1. Esse foi um combate de proporções libra por libra de verdade. Os dois estavam no top 10, e cada um disputava sua posição entre os grandes. Dava para sentir a tensão no ar. Muitas perguntas seriam respondidas, e um desses homens ia sair como candidato real ao trono libra por libra. A energia na arena estava no limite enquanto os dois guerreiros se encaravam pela última vez antes dos primeiros golpes voarem. Era óbvio que nenhum dos dois ia sair com tudo no primeiro round. Como esperado, usaram os primeiros minutos para medir o tempo e o ritmo um do outro, disputando posicionamento e distância. Inoue não tem nada que goste mais do que pressionar os adversários, mas sabendo que enfrentava um homem maior, precisava ter cuidado com o poder de Fulton. Dos dois, Inoue era claramente o mais confiante e agressivo, e a galera enlouquecia toda vez que ele tentava conectar. Fulton, obviamente, sabia que estava em desvantagem nessa luta, mas mesmo ele deve ter se surpreendido com a rapidez com que Inoue se sentiu confortável levando a luta para ele. Não foi um round dominante, mas o embalo estava claramente do lado de Naoya. Round 2. O segundo round seria melhor para o campeão Fulton, ou o monstro continuaria ampliando a vantagem? Ficava claro que Inoue estava se soltando, se movendo com mais fluidez e arrancando gestos de frustração de Fulton e do corner dele. A ofensiva relampejante de Inoue estava sendo extremamente difícil de antecipar para Fulton.
A quebra de ritmo que ele mostrava era excelente, o adversário simplesmente não conseguia reagir na mesma velocidade. Lembrando que Inoue era o lutador menor, subindo de divisão para desafiar um campeão maior com currículo de nível mundial. E até ali, estava fazendo parecer fácil. Inoue estava lutando como se fosse o homem maior, e isso claramente afetava a confiança de Fulton, que já parecia surpreendentemente inseguro para estar só no segundo round. Toda vez que Fulton tentava conectar, Inoue desviava magistralmente, provando que a defesa dele era tão potente quanto o ataque. A precisão de Naoya é tão perigosa quanto o poder de soco. Quando se comprometia a soltar, quase nunca errava. A capacidade de entrar em distância de forma explosiva e conectar múltiplos golpes era algo que a equipe de Fulton com certeza tinha estudado, mas isso não tornava mais fácil parar. Fulton precisava que algo mudasse, mas infelizmente, a única coisa que ia melhorar era a capacidade de Inoue de aumentar a pressão. Round 3. As acusações de Fulton sobre as luvas carregadas já pareciam infantilidade. Luvas carregadas não fazem você ficar tão para trás numa luta. Inoue simplesmente estava provando ser o melhor homem. Mesmo quando Fulton conectava, Inoue era rápido para castigá-lo, logo em seguida tomando todo o embalo de Fulton e fazendo dele o próprio. Para um lutador invicto como Fulton, era óbvio que ele nunca tinha experimentado algo assim sob os holofotes. Inoue estava despedaçando ele com o jab, acertando limpo no rosto toda vez que tinha oportunidade. As lutas se ganham em diferentes níveis e distâncias, e aqui Naoya estava ganhando em todos. Inoue estava surpreendentemente confortável convidando a pressão, notando claramente que tinha várias vantagens-chave sobre Fulton. Nesse round, Inoue também começou a trabalhar o corpo de Fulton, castigando o meio dele e dando cada vez mais problemas para ele pensar. Inoue estava encontrando o ritmo, e ficava cada vez mais evidente que estávamos vendo a melhor atuação da carreira dele até então. Considerando o nível da oposição, o fato de estar dominando tão cedo era de arrepiar. Round 4. Fulton tinha menos de 10 minutos de luta, e já precisava virar o jogo na hora ou sofrer uma derrota humilhante. Infelizmente para ele, Inoue estava prestes a tornar a noite ainda pior. Fulton, com certeza, já sabia a essa altura que o hype em torno de Inoue era real. Esse tipo de domínio não se finge. Ele também estava sendo superado no jogo de finta, o que não ajudava nada. O ritmo e o jogo de pernas dele estavam completamente decifrados pelo adversário. Acredite, Inoue ainda tinha várias mudanças de velocidade para mostrar, mas esse quarto round já deixava ver a magnitude do nível dele. Os golpes maiores que Inoue tentava erravam por muito pouco. Mesmo sendo o homem maior, Fulton não conseguia impor o físico. Dava para notar que Naoya estava pronto para subir a intensidade e soltar tudo, mas por enquanto se contentava em intimidar Fulton toda vez que podia. Round 5. Começou o quinto round, e estava claro que Inoue tinha ganho os 4 anteriores sem discussão. Entrando nesse round, era evidente que ele buscava aumentar o ritmo, ver se conseguia castigar tanto o corpo quanto o cardio de Fulton. Bater sem ser batido é a base de todo grande boxeador, e aqui, Inoue executava isso à perfeição. Inoue claramente começava a se divertir, e Fulton já se parecia mais com um saco de pancada do que com um campeão mundial. Nesse momento, Fulton conseguiu conectar o melhor golpe da luta até ali. Mas com a metade da luta se aproximando, as chances de vitória dele não pareciam melhorar. O quinto round foi mais um sem resultado para Fulton. Round 6. Havia uma intensidade diferente em Inoue ao começar o sexto round. Fulton tinha colocado em dúvida a integridade dele como lutador, algo muito sério de se dizer sobre um adversário. E dava para notar que Inoue queria provar para esse homem e para o mundo inteiro exatamente o quão grande ele era. Não tinha dúvida, Fulton merecia ser castigado pelas coisas que ele e o treinador dele tinham dito.
Porque quando se trata de um lutador como Inoue, a reputação significa tudo. A seu favor, Fulton continuou lutando, mesmo num esforço claramente perdido. Para uma estrela como Fulton, ser dominado dessa forma era o tipo de golpe no ego que pode mudar o rumo de uma carreira para sempre. O fim do sexto round representou mais um round perseguindo a grandeza do monstro. Round set. A pergunta agora era, por quanto tempo mais Fulton conseguia aguentar ser completamente atropelado dessa forma? Inoue ainda não tinha conectado nada devastador, mas pode confiar, isso estava chegando. A ofensiva de Fulton já não significava quase nada, e dava para ver Inoue esperando com calma o momento perfeito para atacar. Mesmo assim, como o excelente boxeador que é, Fulton teve pequenos momentos de sucesso, mas foram muito breves. Inoue começava de verdade a se assentar nos golpes, buscando machucar o adversário de verdade. A confiança de Inoue estava no pico, continuava caminhando para frente, decidido a castigar Fulton por cada mentira dita para a imprensa. Temos certeza que Fulton respeitava as habilidades de Inoue antes de encarar ele, mas agora, a diferença de talento entre os dois era inegável. Lutas não se ganham só com linguagem corporal, mas não dá para subestimar o quão abatido Fulton começava a aparecer ali dentro. Round 8. Infelizmente para Stephen Fulton Jr., o oitavo round seria o que selaria o destino dele, encerrando o cartel invicto dele de forma contundente. Fulton já estava acabado, só não sabia ainda, mas Inoue estava a segundos de deixar isso bem claro. E aí, do nada, o golpe mais pesado da luta, sem comparação. Inoue conectou limpo em Fulton e mandou ele à lona pela primeira vez. Dá crédito a Fulton, ele conseguiu se levantar depois daquela rajada e se recompor. Mas qualquer chance de virada tinha desaparecido. Naoya Inoue é chamado de O Monstro por uma razão. E ele sabe muito bem como finalizar um adversário quando o tem machucado. No fim, o árbitro entendeu que aquilo só podia terminar de um jeito e fez o certo, parando a luta. E isso, galera, é o selo de um lutador verdadeiramente histórico. Levou outro boxeador de elite até o fundo da luta e depois finalizou. Quando Inoue te machuca, você tá em apuros de verdade. E ele sabe exatamente como fechar o espetáculo quando a oportunidade aparece. Uma vitória digna de libra por libra. Lutar é vida. Mas em que posição você coloca Naoya Inoue na sua lista libra por libra? Chega ao número 1? Deixa nos comentários. Valeu por assistir.